A Bárbara me mandou uma mensagem falando assim: Lud, vamos fazer uma live disso, daquilo que eu começou a falar, uns trem. Aí, se você não puder, eu posso. Falei, não, lógico que então faço você. Eu falei, não, vamos fazer. Eu tenho vergonha. Falei, então vamos fazer juntas. E aí, cá estamos, nós. Mas e aí, Babi, o que nós vamos, como é que vai ser o esquema? Saudades? Você pode começar. Batatinha, nós estamos usando o seu tripé lá na igreja todo dia. É verdade. Tripé do Batata, tá lá. Então, na verdade, a Bárbara falou pra gente falar sobre um olhar diferente nesse tempo de quarentena. E ontem eu assisti uma grande parte. Aí, Batata, tem mais gente com saudade sua. Ontem eu assisti grande parte da live, tiveram algumas partilhas, né, de como as pessoas têm vivenciado esse período. Então, se você quiser, gente, colocar aqui nos comentários, olha a Catarina entrando. Se você quiser colocar aí nos comentários como você tem vivenciado essa quaresma, pode ser. Gente, eu não consigo. Eu vou ficar tipo, pessoas! Que saudade, cara! Nem aqui. Então, se vocês puderem partilhar um pouquinho de como tem sido essa quarentena, né? E quaresma, pode ser bem legal. Eu amo você mesmo. E uma coisa que a gente estava conversando é da gente tentar dar um novo olhar, né, para essa quaresma. E aí, antes da gente começar, assim, né, já começando, ei, Fê, que saudade, cara, muita saudade de todo mundo. Eu não sei se é porque nós não estamos podendo se ver, mas a gente nem se veria normalmente, mas tô mais saudade do que o normal. E aí, hoje eu estava partilhando com a Fê do Dudu, e ela me mandou uma passagem que eu queria começar com essa passagem. Acho que a gente pode rezar um vinho de Espírito Santo, né, Babi? Podemos. A Ana Pereira me mandou uma mensagem assim, já prevejo a live. Você é animadona e a Babi assim, ó. Então, vamos só começar, né, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Corona. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O B Paixão tá aí? Beijo, Bernardo. E aí eu queria começar lendo essa passagem que ela mandou, que é uma passagem que, de fato, eu acho que todo mundo já está cansado de escutar. Mas, ei, Gabriela Lanza, mais uma das coisas que a gente estava partilhando um pouco antes de chegar aqui foi o tanto que foi bom ter vivenciado o retiro de carnaval do jeito que ele foi, né? Que eu acho que foi um presente de Deus mesmo para nos ajudar a viver esse tempo que a gente não sabia, né, que ia acontecer. E todas as coisas que... Não consigo ter foco, Lucas, com essas mensagens correndo. E todas as coisas que a gente tem visto, né? Que a gente tem, sei lá, escutado de padres, de comunidades, ou, enfim, de qualquer jeito, tem muito a ver com tudo que a gente estava falando lá, com tudo que a gente partilhou lá, com tudo que Deus nos preparou lá. E aí, hoje, partilhando com a Fê exatamente nesse sentido, eu queria começar, então, abrindo com essa passagem. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. Fala qual passagem que é, Lu. Não sei, porque ela me mandou a foto. Ah, tá. Tá bom. Tá no Google, você vai achar. E deve ter alguém que sabe, porque tem uns nerds de Bíblia aí, eu não sou boa nisso. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai.
Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos Vixe. Ludmilla travou aí, né? Ou só eu? Travou pra vocês também? Pessoal, Ei? Ludmilla, não me abandona agora Não, não. eu voltei, eu tô ok? Tá, agora tá Não, ok. ótimo. Então é João 15, versículos 12 a 17. E antes da gente entrar, a gente separou, a gente copiou o bem, separou os 5 pontos, que a Babi vai falar sobre eles. Eu peguei essa passagem na hora que Jesus fala assim: eu vos constituí para que vá e produzais frutos. Vades e produzais frutos, e vosso fruto permaneça. Esse período, assim, da quarentena tem me despertado muito esse lado, assim. A necessidade de a gente ter um fruto permanente, assim, e que a gente dê frutos que permaneçam, sabe? Tem sido incrível para mim esse tempo, né? Ontem a Fábio estava partilhando tanto que ela tá sofrendo e tal. Para mim tem sido maravilhoso. Assim, eu queria mais uns meses de quarentena, porque, bom, meu dia rende mais, eu tenho mais tempo para coisas que eu não tinha antes, enfim. Eu tenho gostado muito, claro, tem me feito falta encontrar com os meus amigos e tudo mais, mas talvez eu tenha conseguido focar mais no que é essencial para mim, assim, que é a santidade, que é essa busca por uma santidade real, igual a gente tinha partilhado. Então, esse período tem me despertado muito isso, assim. E quando você vê, né, milhões de lives católicas sendo feitas, comunidades fazendo 2 a 3 missas por dia para compensar, entre aspas, né, o tanto que a gente está perdendo de sacramento nesse tempo. Enfim, o tanto que as pessoas têm se levantado, que Jesus tem levantado um exército mesmo, forte. A Babi caiu e eu continuei ou não? Tudo Eu certo? tô. Deu uma bolinha. O tanto que Deus tem levantado realmente um exército de oração, né? Foco no essencial, que levantem santos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Isso tem me feito muito bem. E quando eu olho para isso tudo, pensando no que a gente vivenciou no Retiro de Carnaval, é exatamente esse novo olhar, né? Um olhar guiado pelo Espírito Santo. A partir do momento que a gente fica em casa, uma das coisas que a gente bateu no Retiro era não murmurar. E o Bernardo, na live dele, deu uma na nossa cara, que foi: quem murmura reza ao demônio. A murmuração é uma oração direcionada ao demônio. Então, assim, uma das coisas que a gente falou é isso, não murmurar. E aí, quando você está em casa, primeiro, você parou de ver o pecado do outro, né? Que às vezes a gente murmura muito nesse sentido, né? Em relação à vida do outro, em relação ao erro do outro. E aí você parou, porque agora pô, as redes sociais estão menos ativas, né? Em sentido do que a pessoa está fazendo na vida dela. E aí você voltou para dentro da sua casa. Então, tipo, seu pecado fica falando muito mais alto. Aí a murmuração muda de foco, né? Você começa a murmurar em outros sentidos, a murmurar porque tem muita coisa para arrumar na sua casa, porque sua mãe é legal ou chata, enfim, por tantas outras coisas. E aí eu acho que a gente se esquece muitas vezes que a gente está em batalha espiritual o tempo inteiro. E eu acho que Deus nos fez, tá aproveitando, né, na verdade, desse tempo de quarentena para nos sacudir nesse sentido. Que a gente está em batalha. E se a gente não quiser se levantar nesse momento, quem vai levantar? Né? Se nós que estamos na paróquia, que temos uma formação católica, que temos acesso a tantas coisas, se a gente não quiser ser à frente dessa batalha, quem vai ser? Né? Então, eu acho que ele tem despertado isso em nós, um olhar para que é uma batalha espiritual e que não é só uma batalha. Nós somos servos, amigos dele e por ele nós vamos matar e morrer, entendeu? E, gente, não necessariamente matar, segurem. E, e também esse sentido de uma santidade presente e real. Agora eu acho que a Babi vai falar dos pontos e vai ficar mais claro.
A gente pensou em 5 pontos para poder falar, para a gente conseguir trabalhar o nosso olhar, né? No retiro de carnaval, o Daniel fez uma oficina, assim como todo ano ele faz, e todo ano é excelente, a gente só tem elogios. E esse ano ele falou um pouco sobre isso, né? Que a Lud falou da gente enxergar que a gente está o tempo inteiro em batalha espiritual. E voltar mesmo o nosso olhar para as coisas do nosso dia a dia, e da nossa vida, enxergando mais do que simplesmente coisas, né? E além, no Retiro de Carnaval a gente falou muito da questão do óculos do Espírito Santo, né? Quando a gente se preenche do Espírito Santo, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, a gente consegue ver além, né, das coisas. E durante esse tempo de quarentena, na quaresma, é um exercício excelente que a gente pode fazer de voltar o nosso olhar para o lado espiritual de todas as coisas, né? E aí a gente separou 5 pontos que a gente vai falar, vai ser rápido, vai ser simples, mas é para que a gente possa refletir e trabalhar esses 5 pontos durante esses dias que a gente ainda tem para frente de quaresma e durante esses dias de quarentena que são incertos, né? Que podem durar 2 semanas ou que podem durar 1 mês, 2 meses, a gente ainda não sabe. Mas, independente do tempo que durar, se a gente souber fazer trabalhar esses pontos, né, e trabalhar esse olhar, isso com certeza vai dar muitos frutos. Teve uma homilia do Padre Paulo, do domingo passado, quem não viu, assista, ela foi muito boa. E aí ele falava que esse né, além de ser quaresma, é um tempo propício para a gente viver de forma intensa essa conversão. E a maior pergunta desse tempo, a maior pergunta que a gente pode se fazer nesse tempo de quarentena é: quando acabar a quarentena, eu vou sair uma pessoa melhor? Eu vou sair uma mulher melhor? Eu vou sair um homem melhor desse tempo? Ou eu vou ser a mesma coisa? Ou eu vou sair pior como eu entrei, né? Então, esses 5 pontos, esses 5 focos que a gente quer dar hoje é para a gente tentar voltar o nosso olhar para um lado espiritual dessas coisas que Deus, querendo ou não, nesse tempo ele está forçando a gente a fazer, né? É como se por muito tempo, né? Ele desse diversas oportunidades para a gente fazer e a gente acabou deixando de lado. E agora é o momento que a gente vai viver isso, querendo ou não. E aí cabe a nós tirar disso e transformar esse momento em um momento realmente de conversão, um momento de tornarmos pessoas melhores, né? E aí os 5 pontos que a gente separou é em relação ao valor dos sacramentos. A Lud vai falar mais sobre isso. Esse é teu, hein? Não? Valor dos sacramentos, a unidade da igreja, conversão, família e morte. Então, o valor dos sacramentos, unidade da igreja, família, conversão e morte. Você quer começar, Lud? Não, pode começar. Valor do sacramento. Vai. Valor dos sacramentos? Tá. Teve falando já um testemunho, né, que a gente viveu no Retiro de Carnaval, acho que eu vou começar por ele. Na terça-feira do Retiro de Carnaval, a gente não tinha padre de BH para poder ir lá celebrar a missa para a gente. E quem, né, tá assistindo e não conhece o nosso Retiro de Carnaval, todos os dias a gente preza muito por ter a Santa Missa, por ter essa vivência. E na terça-feira a gente não tinha conseguido nenhum padre de BH que a gente conhecia para vir. E do lado da casa de retiro é uma igreja, né? E a gente foi lá chamar o pároco de lá para celebrar para a gente. Ele já tinha feito isso num ano e a gente já tinha ido lá uma vez. E aí ele falou que não poderia ir, mas que ele arrumaria um padre para ir. E aí apareceu um padre lá que a gente não conhecia, às 7 horas da manhã, né? 5 para 7, era o único horário que ele podia. Todo mundo fez o maior sacrifício para poder acordar, para poder, né, estar presente na missa. E aí, quando o padre foi celebrar, ele fez uma coisa que desagradou a todos nós que estávamos lá. E aí, quando ele, né, no meio da celebração, fez uma coisa que incomodou muito a gente em relação à liturgia da missa,
todo mundo ficou estático. As pessoas, assim, ficaram horrorizadas com o que estava acontecendo, ficaram muito incomodadas, algumas pessoas acabaram nem comungando, mas isso gerou uma reflexão muito grande na gente, porque depois antes, 2 dias antes desse momento, a gente tinha vivido um momento muito bonito que o Dudu conduziu sobre a igreja, sobre a unidade da igreja e da importância da gente rezar pela igreja. E ali, naquele momento, 2 dias antes dessa missa, a gente se comprometeu a ser a parte que reza. A gente falou isso ontem também, eu acho, na live. E o B também falou, então é um ponto que a gente precisa bater muito, da gente ser realmente a parte que reza. E aí, 2 dias depois, veio a nossa primeira provação, né? Que era viver uma missa de uma forma que a gente não gostaria, né? De uma forma que não era o ideal para a gente. E aí, a Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Depois, quando surgiu essa coisa do coronavírus, a Arquidiocese soltou o decreto falando que as missas, elas iriam ser suspensas, né? Provavelmente foi a primeira arquidiocese, né, a fazer esse movimento. Não sei qual foi a primeira, mas em Roma chegou a acontecer isso, Uhum. né? E quando a gente soube dessa notícia, a gente ficou bem horrorizado, assim, algumas pessoas que eu conheço ficaram muito tristes, assim. E aí, quando aconteceu aqui em BH, eu fiquei muito triste, eu nem consegui dormir no dia, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi o padre. Esse padre que a gente reclamou, que a gente achou ruim, que a gente, né, se a gente pudesse, a gente não veria ele novamente. E hoje eu acredito que todo mundo que está aqui, a maioria das pessoas que eu conheço, dariam tudo para poder ter esse padre celebrando para a gente hoje, celebrando na minha casa que fosse, celebrando na sua casa que fosse. E aí ficou muito forte para mim essa importância, sabe? Da gente. É muito coisa de frase de Google, né? Mas hoje a gente está sendo forçado a dar valor para os nossos sacramentos porque a gente perdeu, né? Tudo bem, a gente está vivendo, né, de assistindo missa online, fazendo adoração online, mas a gente não tem mais a disponibilidade dos padres para confessar, a gente não tem mais a Santa Missa em milhões de horas em diversas paróquias, igual a gente tinha antes, né? Se você quisesse assistir a Santa Missa todos os dias, 3 vezes ao dia, você conseguiria organizar o seu dia, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte. E hoje em dia você não consegue mais, né? E viver esse momento, né, de ausência, de deserto mesmo, do material, sabe? De não estar na igreja, de não ver Jesus Eucarístico ali perto, de não ver uma missa ser celebrada presencialmente, de não poder confessar, né? Eu não posso mais hoje, à tarde, lá na Boa Viagem, confessar, e antes eu iria, né? Antes você iria. E viver essa secura, vamos dizer assim, essa privação forçada dos sacramentos é capaz de nos transformar mesmo. E é capaz de nos ajudar a enxergar o quanto isso é valioso, né? O quanto isso é importante para o nosso dia a dia, o quanto isso deve ser dado o devido valor. Porque às vezes a gente, beleza, tem missa todos os dias na mãe da igreja, 7 horas da manhã, 7 horas da noite, tem missa no Mosteiro, 7 horas, tem missa na Boa Viagem, 8 horas, tem missa no Arnaldo, 6h30, a gente tem 1 milhão de missas. E aí talvez a gente, por essa abundância, né, a gente nunca tenha dado o devido valor de você sair de casa e poder viver uma Santa Missa da melhor forma possível, né? E talvez essas coisas que se tornaram banais no nosso dia a dia, hoje a gente consegue enxergar o grande valor delas e quando tudo isso voltar ao normal, a gente vai ser capaz de vivenciá-las de uma forma ainda mais piedosa, ainda mais bonita. Tem um outro lado, Babi, que hoje eu estava pensando, que esse pode ser um momento da gente identificar também na nossa história, na nossa caminhada, uma fraqueza espiritual muito grande. Eu lembro quando eu fiquei afastada da igreja e eu parei de frequentar a missa, era algo que quando eu caminhava na igreja eu não imaginava que esse dia chegaria e que eu não me importaria, sabe? Eu acho que isso pode estar acendendo em várias pessoas também esse olhar de, uai, não tá fazendo falta não.
sabe? Porque, óbvio, tem as pessoas que eu acho que vão voltar. O Fanuel soltou um texto parecendo, se eu soubesse que essa era a minha última missa, né? Se a gente soubesse. A gente falou muito disso no carnaval também. Da gente olhar para a cruz com o óculos do Espírito, né? Mas eu acho que tem esse outro lado. Tem essas pessoas que estavam indo, né, nessa obrigatoriedade, que é maravilhoso que você continue indo por obrigação, né? Mas que ao ser forçadamente afastada, olha para isso e fala, não me faz falta. E aí é hora dessa pessoa dar uma virada na vida, uma conversão mesmo, né? Na vida dela, assim, aproveitar desse momento e olhar para Deus e falar, olha, Deus, você não me faz falta. E é bonita essa oração, você não me faz falta, Deus. Porque tem aquela música, né? Se até a vontade de te amar vem de ti. Então, assim, até a vontade da gente amar a Deus vem dele, é graça dele. Então, é hora da gente, né? Você que tá sem sentir essa falta, talvez você nem esteja aqui, na verdade, mas você que tá sem sentir essa falta, é hora de você clamar a Deus esse amor por ele, que talvez você não tenha. E é ok você não tá, porque tem um caminho ainda a ser construído, né? Tô lendo aqui os comentários, Babi. Pode seguir aí. Pode ir você, mas né, só concluindo esse ponto, né? Da gente enxergar o valor espiritual que essas coisas têm, né? O valor espiritual de, né, talvez, de viver essa secura, voltar o nosso olhar para o tanto que essas coisas nos alimentam, né? Espiritualmente falando, né? Às vezes a gente deixa de cair muitas vezes porque a gente está frequente, né, nos sacramentos, e isso tem um valor espiritual muito, muito, muito elevado. E a gente precisa voltar o olhar para isso nesse momento. A Fê falou aqui, ó, é sofrido. Choro toda missa, choro minhas faltas e o que deixei de fazer, mas Deus faz crescer isso mesmo em nós, o valor da saudade do céu. Nossa, que essa seja uma oração nossa essa noite, né? Que a gente tenha saudade das coisas do alto. Muito bonito, Fê. E eu não entendi o que o Bernardo mandou aqui, mas beleza. Qual que é o segundo ponto, Babi? Unidade da igreja. Pode falar também, está bem. Pode ir, vai. Não, a gente estava Complemento. comentando dessa unidade da igreja, porque, quer dizer, foi todo mundo afastado. Todo mundo. Não teve nenhum lugar que a gente esteja podendo. Assim, eu tô tendo uma graça muito grande, não nego, graças a Babi, que eu tô filmando todos os dias a missa do Padre William, assim, me disponibilizei a fazer isso. E para mim tem sido uma graça muito grande e assim, eu me sinto igreja nessa hora, sabe? Porque todas as vezes que eu tô na celebração, assim, eu fico pensando que eu sou eu representando vários, né? Que gostariam de estar ali, enfim, que estão sentindo essa saudade, que estão sentindo essa falta e tudo mais. E aí, uma coisa que eu tenho ficado realmente apaixonada, assim, nessa unidade da igreja, igual eu comentei no início, né? É você olhar. Primeiro, gente, amanhã tá rolando indulgência plenária. Você viu isso, Bárbara? Não. Assim, eu tenho que conferir se é verdade, mas eu recebi um link, foi do Rafa Negrão, eu acho. Se alguém souber, alguém mandou, não, você não conseguiu entender. Se alguém souber sobre essa indulgência plenária de amanhã, eu sei que o Papa vai conceder, parece que já está no site do Vaticano, num momento exato onde a igreja una vai rezar juntos determinada oração. Eu não sei qual oração é porque eu não entrei. Então, assim, é bonito ver. Outro dia o Papa convocou, né, todo mundo a rezar num horário específico, 8 horas o Ângelus, né? No horário de Roma era meio-dia, e um Pai Nosso e depois um Ângelus, se eu não me engano. E então, assim, o tanto que a igreja, nesse momento de afastamento, tem acontecido, afastamento físico, né? Tem acontecido o que eu acho que é a comunhão dos santos, né? A gente está podendo experimentar realmente o que é a comunhão dos santos de forma muito bonita, assim. Eu fico emocionada na hora que eu entro no Instagram em determinados horários e você vê 1 milhão de missionários católicos fazendo live
eu estou acompanhando muito a comunidade Mel de Deus, porque é uma comunidade que eu gosto muito. E assim, o Frei lá dobrou o número de ações que eles fazem online para isso. Eu fico o tempo inteiro pensando como estão os mosteiros, como estão as clausuras, né? Como essa galera deve estar insana rezando, porque é a hora da igreja, né? Afastada fisicamente, unida espiritualmente, clamar por aquilo que mais nos une, que é o Santo Espírito, e fazer aquela. A Ludmilla travou, então eu vou continuar falando no que ela estava falando. É uma coisa que é muito bonito, assim, né? Nesse ponto da unidade da igreja. Nossa, ela caiu mesmo. Vou continuar falando enquanto ela não volta. Mas, aí, ó, voltou já. Aí, voltou. Oh, foi muito louco o que aconteceu agora. Por quê? Deu um mó bergada, eu comecei a me enxergar falando uma coisa que já tinha falado e não deu nada. Tipo, foi estranho. Mas, enfim. Vai, continua. Então, assim, a gente afastado fisicamente, né, mas unidos com aquilo que mais nos une, que é o Santo Espírito, e fazendo aquilo que a gente é mais forte para fazer, que é rezar. Então, assim, ser a parte que reza, nesse momento, virou a prioridade, né? Não da obra jovem, mãe da igreja, mas do católico como um todo. Por quê? Porque a única coisa que pode suportar esse momento é a nossa oração. E é assim que a gente vai vivenciar nesse período a comunhão dos santos, né? É nesse período que a gente agora mesmo vai sobre a santidade, mas é nesse período que gente, eu vou para um lugar melhor, eu acho, né? Porque a internet tá meio ruim. Sim ou não? Tá funcionando por enquanto. Tá funcionando? Tá, agora travou. Então, vou continuar. Então, assim, outro dia eu vi uma missionária falando assim, a gente tem a missão e o dever de proclamar, de evangelizar, de falar, mas só quem convence é o Espírito. E a coisa mais forte que a gente pode fazer é rezar. Isso ficou muito forte para mim. E é isso, eu acho que esse período da unidade da igreja, quem quiser participar ativamente dessa unidade, tem que dobrar o joelho. É hora de estar com o joelho calejado. E aí eu te pergunto, né? Eu deixo essa planta aqui, essa pulga atrás da orelha, que é o que você tem feito pela unidade da igreja nesse momento, né? Qual tem sido a sua participação na unidade da igreja? Porque se o seu joelho não tiver, ei Malu, se o seu joelho não tiver calejado, você não tem feito muito para a gente vivenciar ainda, né, aqui essa comunhão espiritual dos santos. Acho que é isso. E teve uma também, né? Logo depois da questão da arquidiocese ter suspendido as missas, né? O Dudu mandou lá no grupo, suspenderam uma das Você únicas tá coisas que cortando para mim. sustentam. E você tá cortando para mim. Melhorou? Você tá acordando muito para mim. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. E aí, pessoal, como é que nós vamos saber? Vou Eu continuar acho que era só falando. para mim. Davi, eu vou mudar de lugar, vou desligar aqui e te chamo em 2 segundos. Vai falando. Tá. O Dudu também falou, logo depois da suspensão das missas, né, da arquidiocese, ele falou que suspenderam uma das únicas coisas que ainda sustentam o mundo, que é a Santa Missa, né? E aí, na verdade, as igrejas, né, não estão celebrando as missas para o público, né? Mas os padres continuam celebrando as missas,
Outros lugares estão celebrando ainda mais missas, né, para transmitir online. Na verdade, o que sustenta o mundo é a nossa oração, né? E a missa tem uma grande participação nisso, mas a missa pela missa, ela não é nada, né? É claro que ela tem um grande valor, mas é necessário que a gente viva a nossa oração, né? Então, essa sustentação do mundo, ela também passa pela nossa oração. E a gente precisa viver, acreditar nessa unidade da igreja e nessa realmente comunhão dos santos, que a nossa oração ela tem poder, que a gente faz parte disso e que a nossa igreja ela vai além, né, dessa questão física, né? A gente não foi muito bonito assim no domingo a gente eu fui com a Lud, com o Vitor ajudar o padre Willam a transmitir a missa, né? E ao mesmo tempo que foi muito triste a gente ver a igreja inteira vazia, foi muito bonito a gente ver as pessoas acompanhando a missa pelo celular ali, né? Pela live do Instagram. Porque a gente viu realmente que essa unidade da nossa oração, esse poder da nossa oração, ele é muito maior do que a gente consegue conceber, né? Isso mesmo. Quer completar mais alguma coisa? A gente pode passar para o próximo Pode ponto. passar para o próximo. Família, pode ir. Vai você, cara. Pode começar, Babi, se eu comecei o último. Senão eu vou desembocar a falar. Pode falar. É porque um dos pontos que a gente escolheu para falar é de enxergar o lado espiritual da força e do poder da família. Porque hoje a gente vive num mundo que quer realmente destruir a família, né? Um mundo que não preza pela família, um mundo que prega que a gente tem que sempre adiar a família, né? Então a gente tem que conquistar 1 milhão de coisas antes de constituir uma família, um mundo que prega que a gente não deve, né? Que a gente tem uma casa, mas que a gente não está preso ali, né? Talvez essa questão de hoje em dia até nas refeições, até as coisas que a gente vive em casa, a gente não vive em família, né? São pouquíssimos momentos que a gente tem em família. A gente passa um final de semana. No final de semana a gente passa o final de semana com 1 milhão de pessoas, mas a gente não passa com a família. Eu fico vendo o meu irmão, ele tem uma criança, ele tem um filho, eu tenho um sobrinho, e eu acho que ele nunca ficou um final de semana inteiro com o meu sobrinho dentro de casa, né? E aí nessa quarentena, em 4 dias de quarentena, o meu sobrinho conseguiu pegar a máquina dele de fazer barba e arrancar um pedaço do cabelo. E meu irmão ficou desesperado porque ele não sabe lidar com uma criança em casa, né? E aí a gente vê a importância desse momento que a gente está vivendo hoje de forma forçada. A importância de olhar para a nossa família, né? E talvez esse seja um grande chamado de Deus para a gente nesse momento. Não só para nós, né, que somos católicos, cristãos, mas para o mundo inteiro está sendo obrigado a ficar em casa, perceber o valor da família, perceber o valor de ter pessoas que podem cuidar de você e de que você precisa cuidar e de aprender mesmo a amar a nossa família, né? Ele que quis vir em uma família, Jesus que quis fazer parte de uma família, talvez hoje tenha esse grande chamado para a gente aprender, reaprender a amar a nossa família e reaprender a lidar com o que a gente tem em casa, né? Com a nossa vida dentro de casa, com a nossa missão dentro de casa, com a nossa vocação dentro da nossa própria casa. E teve uma coisa que me deixou extremamente triste, que parece que eu li uma reportagem falando que não sei se é Japão, enfim, China, aumentou muito o número de divórcios com a quarentena que eles tiveram que passar. E uma das maiores piadas que tem rolado é exatamente isso, assim, dos esposos ficarem o dia inteiro em casa e não suportarem as esposas e vice-versa, assim. É a piada mais constante desse período. E é muito triste isso, né? Porque deveria ser um momento em que as famílias, principalmente recentes, enfim, que ainda é só o marido e a mulher, estivessem, tipo, apaixonados de estar vivenciando aquele momento. O Vitor tá trabalhando de casa. Ele nunca teve home office na vida dele, porque ele sempre trabalhou em empresa que não tem esse costume. E é muito legal a gente, tipo, tomar um café junto.
Amém, Fê. Estamos aí rezando para este fim também. Que aumentem muitas gestações nesse período. Espero que os casados estejam fazendo por onde isso ia acontecer. O Frei Josué proclamou isso aí, tá? O Stefano tá apaixonado, né, Maria Helena? Mas o Frei Josué falou isso, que vão nascer muitos santos daqui 9 meses. E aí, voltando, né? Desculpa a falta de foco completa. Mas que aí, na hora que você vê isso, tem sido super legal, por exemplo, a gente conseguir tomar café e almoçar junto, coisa que a gente não consegue fazer, cozinhar, enfim, tomar uma cervejinha juntos. Vem, gente, a piscina tá quente, Maria Clara. Então, e a mesma coisa em relação às famílias, né? E o que me preocupa, até olhando para minha já faz um filho. Gente, filho não depende só do casal. Filho depende também do próprio Deus concedê-los, tá bom? Vamos pegar isso aí, rezem, cria gêmeos. Se Deus quiser, eu vou ficar feliz. Mas eu fico pensando aqui, até olhando a minha família, assim, eu tenho frequentado muito a casa da minha mãe, porque é do lado da minha casa, enfim. Tem hora que eu vejo meus irmãos, por exemplo, sem querer atacá-los, mas completamente voltados ao Free Fire no quarto. Entende? Então, assim, ainda que esteja rolando esse movimento inteiro de você ficar em casa, a gente ainda busca maneiras de não vivenciar esse momento com os nossos familiares. Né? A gente ainda busca maneiras de mexer no nosso celular enquanto tá todo mundo na sala, enquanto tá todo mundo almoçando, Então, assim, esse é o novo olhar, sabe? É um olhar da gente olhar para a nossa família e falar, cara, eu tô vivendo um retiro espiritual com a minha família. E é com a minha família que eu quero estar, é com a minha família que eu quero rezar, é com a minha família que eu quero partilhar. Pensa em como é a sua reação normal num retiro com seus amigos. Se não foi isso que a gente, né, estiver vivendo nas nossas casas, a gente não está sabendo vivenciar bem esse momento, sabe? E assim, a gente tem que se sentir responsável pela salvação dos nossos. A gente tem que se sentir... Marco, vamos voltar em breve. Estamos esperando a quarentena passar. Então, a gente tem que se sentir responsável por essa salvação e a começar sendo o próprio Cristo dentro das nossas casas. Eu acho que esse pode ser um passo interessante para esse período. E também aproveitar, né, que, assim, eu tenho visto, né, aqui em casa, até com a minha mãe, na televisão o tempo inteiro fala de transmitir missas online, das pessoas assistirem missas online, de terço online. E aí um dia desse minha mãe veio me perguntar, porque ela queria entender como que fazia, né? E se fosse um terço na igreja, ela não veria, ela não falaria, ela não se interessaria. Então, talvez usar dessa oportunidade que a gente tem de trazer as coisas da igreja para a nossa casa, para depois trazer as pessoas da nossa casa para a igreja, né? Ô, Babi, aproveitando esse gancho, eu lembro quando o Papa Bento instituiu o Ano da Fé, o tanto que assim, o céu abriu, foi bizarro. E eu acho que agora a gente está vivenciando um pouco esse momento, sabe? Da igreja inteira, né? Voltando no tópico de cima, viver nessa unidade, se você não acreditar que assim, é esse o tempo de você converter seus pais, converter seus irmãos, converter sua família, gente, é hoje, sabe? É esse o dia da conversão. Como é que é essa música? Eis o tempo de conversão. Nossa. Essa daí não é da minha época, não. Tem da minha. Mas falando em conversão, é o nosso quarto ponto, né? O quarto ponto é o ponto da conversão, que é a pergunta, né? Que eu já falei. Se a gente não sair daqui melhores, né? Provavelmente a gente vai sair pior. E a gente tem que usar desse tempo. Esse é o tempo, né? Todo mundo fala, a quaresma é o tempo favorável, né? Para a gente sair melhor. A quaresma é um retiro espiritual. A gente tem que fazer as nossas preparações, as nossas propostas para a quaresma, para que no final a gente saia uma pessoa diferente, a gente se torne uma pessoa melhor. E aí, esse ano a gente está vivendo o combo, né? O combo perfeito para a gente sair mais santo. E a gente tem diversos meios, né, para fazer isso. O Bernardo falou um pouco disso, deu algumas dicas, né, na live dele, mas a gente consegue ver por aí diversos santos que vivenciaram momentos de pestes e momentos de guerra
e que eles usaram desses momentos para se tornarem santos. Que eles usaram dessas privações que eles tiveram que viver para se santificarem. E esse é um momento, assim, crucial para a gente, né? Eu fico pensando, assim, se a gente não tivesse vivendo esse momento, será que a gente ia estar vivendo tanto essa unidade da igreja? Será que a gente ia estar tendo tanto acesso a tantas coisas boas da igreja? Será que a gente ia estar sentindo tanta falta da missa? Tudo isso concorre para a nossa conversão. Tudo isso são gatilhos, né, que a gente pode usar para converter mesmo, para viver uma vida melhor de fé quando isso tudo acabar. E não só quando isso tudo acabar, desde já, né? E na certeza de que, né, Deus, se Ele permite, né, as coisas, né, Deus ele não faz nada ruim na nossa vida, mas Ele permite que algumas coisas ruins possam acontecer, né? Então, Deus, se Ele permitiu a gente viver esse momento de privação, não, a gente não deve ter dúvida de que isso é para a nossa conversão. A gente não deve ter dúvida de que isso é para que futuramente a gente viva uma vida muito mais santa e que esse momento seja um momento de construção, de subir as escadas que a gente precisa subir. Talvez a gente estivesse estagnado, né? Talvez você estivesse estagnado na sua fé e esse era o momento que Deus permitiu acontecer na sua vida e na minha vida para a gente poder caminhar mais, para a gente poder subir mais, para a gente poder respirar mais essa vontade de querer ser santo, né? É isso, assim. Não tem nem o que acrescentar. O B colocou aí, a gente está no tempo favorável. A Carol colocou eis o tempo de conversão, que é a música, né? É isso, assim. Eis o tempo favorável, eis o tempo da verdadeira e constante conversão, assim. Posso já emendar no próximo, porque eu acho que as duas têm a ver? Que seria o ponto seria a morte, né? E assim, uma coisa tem que estar ligada à outra. Né? A Babi falou um negócio legal que é assim, gente, o que a gente tem agora? A gente tem um afastamento dos sacramentos, a gente tem uma quarentena durante uma quaresma. E é nessa situação que a gente tem que ser santo, sabe? Por quê? Porque a gente pode morrer agora, desligando essa live aqui, entendeu? E é isso, assim. Se a gente não tiver essa consciência, acho que a Fê colocou, é agora ou agora, né? É agora ou nunca. A gente não pode trabalhar com plano B, sabe? Na nossa conversão. Porque eu acho que a gente vive muito isso, assim. Eu vou contar um caso, não vou expor quem é a pessoa, mas várias pessoas vão saber quem é. Tem um amigo nosso que ele, todo ano ele fala comigo naquele retiro do Evan, do retiro de afetividade e sexualidade, ele fala assim, ano que vem sou eu dando testemunho. Tem uns 4 anos que eu escuto ele falando, ano que vem sou eu dando testemunho. Entendeu? E uma hora não vai rolar mais. E essa é a realidade, sabe? Uma hora não vai rolar mais. E eu acho que um bom medidor de como a gente tem vivido a santidade é a morte. A morte assusta ou a morte não assusta? Eu lembro quando a gente estava num grupo de amigas, 4 amigas batendo papo, quando começou esse negócio do corona e tal, foi chegando mais perto da gente. E aí, tipo, o Frei José falando, pô, é a 9ª praga, daqui 10 anos é a próxima e acaba, enfim. Não tenho dúvida que essa é uma das pragas. E várias pessoas falando sobre volta de Cristo e tal. Aí uma delas falou, cara, será que acaba mesmo? Aí 2 mandaram, tipo assim, não, tô lascada. Ih, lascada, você sabe quem que é. Tô lascada se for agora. Aí a outra falou, nossa, eu também tô, vou procurar um padre correndo e tal. E aí eu na hora falei assim, gente, eu acho que vai ser um bom momento pra mim. Eu acho que vai ser o melhor momento até a minha presente vida, assim. E é muito isso, sabe? Não me assustou a morte naquele momento. Não me assustou mesmo, assim. Não por graça minha, obviamente, mas por graça de Deus, assim, por eu estar no momento em comunhão mesmo, sabe? E aí eu acho que esse é um medidor bom para a nossa vida, para a nossa história, assim. A morte tem me assustado, porque toda vez que você lê relato de santo, devia a Mana. E a outra se entregando ali. Toda vez que você lê as histórias dos santos, os santos falam da morte com vontade, né?
Eles falam meio que com vontade de morrer. Tipo assim, não é com vontade de morrer por perder a vida, mas por encontrar o amado, sabe? É bonito essa relação. É emocionante, assim. Toda vez que eu leio Relato de Santo, eu fico tipo, quando é que será que eu vou escrever essas coisas, sabe? E aí isso começou a me chamar muita atenção, assim. Porque a nossa conversão tem que ser tamanha, diária, como se fosse realmente o nosso último dia de vida. Ou seja, não tem plano B. O plano A é a salvação da nossa vida e é a nossa santidade. E aí, jogando um pouco em outros tópicos que a gente partilhou, eu tenho que trazer nas minhas costas outros pesos. Eu tenho que trazer o peso, né? Você, por exemplo, habitar à frente da obra jovem. Você tem que trazer o peso dessas pessoas que você coordena. O Crismando, o catequista de Crisma tem que trazer os crismandos. E a gente tem que trazer a nossa família, tem que trazer o nosso esposo, tem que trazer os nossos filhos, tem que trazer os nossos amigos. Então, eu gosto muito daquele negócio de Padre Pio falar que eu vou ficar na porta do céu até que o último dos meus filhos entre. Porque ele tem certeza do negócio, sabe? E eu acho que mais do que carregar assim, que ó, eu vou para o céu. Por graça de Deus, eu vou para o céu. Vou fazer por onde e vou ser merecedora desse céu por graça dele. Mas também vou ser capaz de ajudar outras pessoas a chegarem lá. Sabe? É aumentar a nossa responsabilidade. E aumentar, sim, o nosso amor pela santidade e o nosso amor pela morte. Né? Porque a morte não vai nos assustar. Na hora que ela vier, eu vou abraçá-la e falar, pô, tô eu indo de volta para o meu amado. E isso é bonito. E a gente tem que ter essa busca, sabe? Porque senão a gente parece que a gente fica lutando contra coisinha tão besta. A gente fica falando mal do Bolsonaro, a gente fica falando dos defeitos do coleguinha do lado, a gente fica jogando no teto do outro as pedrinhas para destruir o vidro dele. A gente fica lutando com coisinha boba, sabe? Enquanto a gente devia estar gastando toda a nossa vida, nossa energia, né, para que realmente os nossos e a gente também se salvem e tenha uma morte boa, né? Uma morte que não é morte, mas que gera vida. O Bezinho mandou aqui nos comentários, era uma coisa que eu tinha até pensado em falar, que na verdade eu amo essa frase, eu queria até tatuar essa frase, os meninos que não deixaram, que é Carpe Diem e Memento Mori, né? Porque, na verdade, o Carpe Diem, né, as pessoas, sei lá, transformaram ele em uma coisa que, na verdade, ele não é. Porque antigamente, em alguns mosteiros, os monges, eles trocavam como se fosse, oi, tudo bem? Tudo bem. Eles usavam essa frase. Então, um falava Carpe Diem e o outro falava Memento Mori. Então, um falava, lembre-se... tá rindo. E aí, era como se um falasse, aproveite o dia. E o outro falava, lembre-se da morte. O Carpe Diem, pelo Carpe Diem, ele não nos leva a lugar nenhum. Mas é o Carpe Diem com o Memento Mori, né? Eu preciso aproveitar o meu dia intensamente hoje, porque a morte é próxima. E aí, quando eu penso nisso, eu vivo uma vida mais santa, né? Tem um retiro aí que a gente faz, um momento que a gente vive, que os meninos tocam uma música que fala Jesus te chama, né? A gente tem um momento que vive lá, que acontece alguma coisa, e aí que eu não posso dar muito detalhe, mas quem já fez aí vai saber. E aí uma vez eu estava vivendo esse momento, e aí uma menina levantou para ir no banheiro. E aí eu fiquei desesperada, porque eu fui lá e falei assim, não dá tempo de ir no banheiro, é pra ir, pode seguir a galera, não dá tempo de ir no banheiro agora. Não, mas eu quero só escovar o dente. Eu falei, não dá tempo. E aí no final das contas eu falei assim, eu vou deixar ela, né? E aí deixei ela ir e fui viver o momento. E aí no caminho do momento, eu fiquei, tava escuro assim, e eu fiquei pensando, nossa, quando Jesus chegar, não vai dar tempo de escovar o dente. Quando Jesus chegar, não vai dar tempo de se limpar. Vai ser, Jesus te chama, você tem que levantar e ir. E se a gente não estiver pronto, deu ruim.
né? E com esse tempo de coronavírus, as pessoas elas estão vivendo esse medo da morte, né? As pessoas estão vivendo o medo não só da morte própria, mas também o medo da morte dos próximos, né? Tá todo mundo preocupado com os avós, tá todo mundo preocupado com os pais. E se minha mãe morrer, né? Eu fico pensando, né? Eu fico, mãe, não sai, não sai. Pode deixar que eu vou na padaria, pode deixar que, né? Hoje ela foi vacinar e eu fiquei, meu Deus, se ela pegar o trem, tiver alguma coisa, e depois for visitar minha avó no domingo, e aí, e se as pessoas morrerem, né? E se eu morrer? E essa situação que a gente vive, ela traz esse questionamento. Só que a gente tem que pensar tanto para nós quanto para os próximos, né? Então, isso é da gente trazer essa reflexão mesmo, de olhar e falar, beleza, a morte pode estar próxima para mim e para os outros. E agora, o que que eu vou fazer diante disso? E dentro disso está a minha conversão e o meu testemunho para o próximo, né? De trazer o Cristo para o próximo. Aí, me liberar a tatuagem. Eu também quero. Então, eu acho que essa é a última reflexão desses 5 pontos, né? Que a gente deve trazer um olhar espiritual mesmo. A gente está vivendo o medo da morte, o medo da doença, o medo de ficar mal no hospital, e aí? Mas o que que a gente pode fazer diante disso para a nossa vida espiritual? Para que na hora que Jesus chamar, para que a gente esteja limpo, para que a gente não peça um tempo ainda para poder lavar o rosto ou escovar o dente. É isso. É isso. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que todos os 5 pontos, eles terminam exatamente no... É agora, né? É agora. Fim. E ponto final. Não tem vírgula, nada. É agora. E vamos junto, né? Porque é mais fácil, eu acho.